eu sou a Luísa, essa é a TM, e também estamos aqui com a Tamires e a Natasha, que vocês vão conhecer um pouquinho depois. Nós somos um grupo de turismo da USP, e esse nosso projeto desse podcast vem com a ideia de mergulhar um pouco sobre como o turismo e a música impactam na nossa economia, na nossa cultura. A proposta desse trabalho é justamente a gente trazer uma linguagem mais informal, mais juvenil e até acessível para as pessoas que não têm muito esse repertório super difícil que a gente aprende em universidade, que a gente sabe que é um privilégio e que é bem excludente. A ideia desse podcast é usar do nosso curso, que é um curso pouquíssimo conhecido, Turismo, na ECA, da Universidade Universitária, para a gente poder popularizar um conhecimento que a gente só consegue com grandes bases teóricas, com uma dificuldade, assim, até em acessar por conta dos nossos professores, das pessoas que nos dão aula, que muitas vezes são professores de alta graduação, que mal têm contato com o mundo externo, tirando o mundo acadêmico. Então, com base em tudo que a gente aprendeu nesses 2 semestres, a gente está aqui para introduzir mais ou menos uma temática problematizante da questão da música, o turismo, a identidade cultural e principalmente a apropriação. E como a gente vai trazer uma proposta não tão inovadora, mas pouco conhecida, de como a gente pode contribuir para a indústria musical sem explorá-la, sem poder fazer com que a gente desvie toda a fonte monetária para uma lógica de mercado neoliberal e como que a gente pode, através do estudo, através dessa movimentação das páginas, das redes e de uma iniciativa totalmente gratuita entre nós estudantes, trazer isso para vocês. Então, espero que vocês gostem do nosso conteúdo e enaltecer a cultura de povos que muitas vezes são excluídos ou desfiguram a própria cultura para se venderem, para fazer um turismo vendido que desconfigura completamente como é aquela população. E a gente quer parar com isso, porque o turismo ele pode impactar tanto positivamente quanto negativamente, e a gente quer que ele impacte positivamente. Trazendo, então, agora uma base forte teórica, não sei se vocês conhecem, o lindo, maravilhoso do Krenak. A gente tem aulas relacionadas a meio ambiente, a patrimônio cultural. E quando a gente fala de patrimônio, a gente pensa nos tombados, a gente pensa no patrimônio material, a gente pensa em infraestrutura, cultura, capelas, enfim, essas coisas. Mas o que também muita gente não sabe é que existem patrimônios imateriais. E a música, a língua, é uma delas. Por exemplo, existem línguas indígenas que foram tombadas e protegidas como um patrimônio aqui no Brasil. E através também desse site que a gente trouxe como uma proposta para uma das matérias de nosso trabalho semestral, é justamente a gente direcionar para vocês uma linha de pensamento, não é para convencer, não é para vocês deixarem de ter as suas crenças ou opiniões, mas é para a gente conseguir traçar um caminho, trazendo outras bases, outros filósofos, outros conteúdos, para que a partir disso vocês tenham acesso a esse material e desenvolvam o seu próprio pensamento crítico. Então, um deles, que é o nosso lindo Krenak, ele tem um livro chamado que A Vida Não é Útil. E o que esse livro quer dizer? Basicamente, eu não vou resumir tudo porque é um livro incrível que vocês têm que ler, mas ele traz a ideia de que muitas vezes a gente vê algo que a gente produz como uma identidade, algo como a gente produz como quem nós somos, e a gente tenta trazer para a lógica do mercado. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que desenho, só que eu não vou desenhar para o meu quarto porque isso não é útil. Então, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, eu tenho que vender, eu tenho que colocar isso para todo mundo ver, eu tenho que trazer uma utilidade. E o Krenak traz justamente isso. Não, a gente canta porque a gente tem uma expressão. A expressão é uma dança fluida, cósmica, que nem ele fala. E que quando a gente traz uma ótica de utilidade, de utilitarismo para essa questão, a gente meio que literalmente tira o valor daquilo e agrega um valor totalmente contrário à ideia de que se propõe, que é justamente uma expressão livre, fluida. A gente chama isso até de o ócio criativo. Porque no nosso tempo de ócio, a gente tem que estar sendo criativo ainda, produzindo algum tipo de conteúdo. Isso foge do sentido do ócio que o Krenak traz muito nos livros dele. Exatamente. E aí, a partir dessa ótica do Krenak, que a gente já introduzido outras questões, como, por exemplo, a palavra decolonialismo.
É uma palavra longa, uma palavra meio difícil e tem uma base histórica bem longa, mas tentando resumir, triturar a ideia, basicamente o decolonialismo é sobre a herança da colonização, sobre como a gente vê o que somos, a nossa origem, o que nós produzimos, numa lógica de agregar isso para outras pessoas. Então, às vezes, a gente produz uma música linda, que fala sobre a nossa realidade, mas a gente quer tirar daquela realidade para poder comercializar numa realidade em que as pessoas vão enxergar valor produtivo e monetário em cima dela. Então, é justamente que ela vai trazer o ponto de que muitas vezes a gente produz um rap, por exemplo, dentro da sua comunidade, falando sobre a realidade dele. Só que ao invés da gente trazer e agregar e expandir aquela música, aquela vivência e trazer conhecimento para as pessoas ao nosso entorno, a gente pretende colocar em grandes plataformas de streaming, como Spotify, para pessoas que não são daquela realidade consumirem e utilizarem aquilo como um produto. E aí a gente vai trazer isso também no decorrer do podcast, sobre essa questão de até que ponto a gente pode pegar uma coisa que é nossa, deixar com que os outros turistem, né, visitem, apropriem e que aquilo perca o sentido. Quando é que a gente vai ultrapassar o limite de eu quero mostrar ou eu quero que os outros utilizem, sabe? Sim, e a gente pretende fazer esse videocast, respeitando essas culturas que a gente vai mostrar aqui, porque é o que você falou, Nath. Muitas vezes a gente acaba tirando o significado, tirando o sentido daquelas culturas que muitas vezes quando você falou do patrimônio material e imaterial. Conservar um patrimônio material é uma coisa, conservar um patrimônio imaterial é outra. E a gente tem sempre que estar em contato com a comunidade. Como aquela comunidade pretende fazer ou espalhar aquela cultura ou conservar aquela cultura. E normalmente a gente tem que fazer as duas coisas juntas, né? E a gente tem que sempre priorizar isso, respeitar a comunidade, respeitar a cultura e a religião das pessoas, tudo que elas acreditam, porque é muito mais do que uma música, é muito mais do que uma festa que eles comemoram durante o ano. Tem todo um significado atrás que a gente não pode fazer perder esse sentido. Exatamente. E a partir disso também, quando vocês forem visitar as referências bibliográficas que a gente disponibilizou no site, vocês vão encontrar alguns artigos. Nesses artigos, existem artigos sobre regionalização, que significa o quê? É quando a gente produz uma música, pensa no sertanejo, sabe aquele modão? Só que não modão, tipo... Enfim, Marília Mendonça e Deus a tenha, que mulher incrível. Não é sobre ela. Mas esse é, por exemplo, o Chitãozinho Chororó, sobre o início, assim, sobre eles contando sobre a vida sertaneja, a paz, o plantio, o gado, a convivência, que ao tempo foi se tornando um mercado, né, que é o sertanejo, que começou a se ramificar entre sertanejo universitário, e a partir disso começou o popnejo, o pocnejo, e não é nenhuma ofensa contra nada disso. Mas é aquele negócio de a gente parar e pensar, caraca, tinha o sertanejo que falava sobre uma realidade de um povo, de um local, e o sertanejo que a gente tem contato hoje é um sertanejo extremamente alterado e modificado de acordo com a lógica de produção dos streamings, do que dá mais visualização, do que dá mais monetização. E o quanto disso a gente pode chegar e falar, não, eu odeio o sertanejo, ignorando todas as raízes dele e começar a só julgar de acordo com o que é vendido para você. Então, quando a gente fala de turismo, a gente fala muito mais do que só viagens, do que só hotelaria, do que só guia e mapas turísticos. Eventos. A gente também está falando de identidade, a gente está falando sobre comercialização e a gente está falando sobre visitação. Então, quando a gente fala, por exemplo, o samba é um patrimônio histórico imaterial. Ele foi tombado como um patrimônio histórico imaterial, principalmente em Salvador. E quando a gente fala disso, a gente pensa, então eu vou para Salvador no carnaval, eu vou fazer alguma coisa lá no carnaval, porque assim eu vou estar incentivando esse patrimônio. Mas não é o sertanejo que você vê no carnaval que foi tombado. O sertanejo não, o samba. O samba que foi tombado é o samba de roda. É um samba que acontece dentro das periferias, em que mulheres, que normalmente têm uma tradição de 50, 60 anos, se reúnem com as gerações mais novas para poder fazer uma roda e trazer muito da cultura afrodescendente que nela se instaurou, ainda mais com as miscigenações forçadas, um ato de resiliência. Então, quando a gente pensa em tudo isso, cai a questão, como que eu vou consumir
de modo que o meu consumo não altere, não modifique as relações de dentro desse contexto histórico e como eu posso agregar positivamente? Uma das nossas referências, que é Educação para o Turismo, da Cláudia Stephens, fala sobre isso e fala sobre como a importância de colocar a população no centro. Eles que têm que partir com essa iniciativa, a gente tem que educar tanto os turistas quanto as pessoas que estão recebendo esses turistas para que eles consigam passar essa cultura deles, mas sem perder o significado. E a Cláudia fala muito disso no texto dela. E vale a pena vocês darem uma olhada, lerem. Vai estar no nosso site do Tourcast falando um pouco sobre isso. Porque ela aprofunda isso. E é isso. Não sei. Bom, só para finalizar, para dar um gancho para nossa linda Tamires e Natasha, basicamente elas vão trazer, então, outros pontos, outras realidades e o nosso lindo e maravilhoso entrevistado. E ficamos por aqui. Um beijo! Eu sou a Natasha e eu vou falar um pouquinho como que esses eventos, né, eles impactam no turismo. E a gente sabe que a música, ela é um grande impacto, assim, ela tem um grande impacto no turismo, principalmente que festivais, shows, eles acabam atraindo muitas pessoas de fora para a cidade que está tendo. Por exemplo, o Lollapalooza, né? Um artigo do jornal da USP, ele traz uns dados de que mais da metade do público do Lollapalooza é de fora. Então, você vê que, nossa, assim, o atrativo turístico é enorme. E isso acarreta na economia do lugar, como, por exemplo, hotelaria, alimentação, transporte. Então, você vê que acaba fluindo economicamente. E outra coisa também é a identidade visual do lugar e identidade de marketing, né? E o marketing urbano, porque as pessoas vão olhar para aquele local e vão falar, tipo, ali acontece tal coisa, como o Rock in Rio, tipo, na época do Rock in Rio, ali o Rio, ele vira o Rock in Rio. Então, você olha para a cidade do Rio e você fica, caraca, vai ter o Rock in Rio. Ou quando fala Rock in Rio, já pelo próprio nome já faz um marketing. E já faz o marketing do local. Então, ele traz também essa questão de identidade da cidade, o marketing urbano, além da economia. Mas a gente tem que lembrar também da questão do mercantilismo, né? Porque não é só, todo negócio cultural. Ele vai trazer também a questão de que eles estão usando esses eventos culturais, shows e festivais, não é só para espalhar cultura, para você poder ter um momento de lazer. Eles estão focados em lucrar em cima disso. Então, acaba virando um objeto do mercado. E então, tipo, além da diversão que esses eventos eles geram, eles movimentam a economia e também transformam a cultura em uma mercadoria, né? No primeiro episódio do podcast, nós falamos bastante como esses eventos, eles impactam no turismo. E nesse episódio aqui, queremos trazer uma crítica que vai além de como impacta no turismo. Então, são críticas mais aprofundadas e além do turismo econômico, que é o que a Tami vai trazer. Sim. Bom, realmente, né, Nath? Tudo que você falou aqui, referente a festivais, como Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, agora mais recentemente aqui em São Paulo, eles, de fato, movimentam muito a economia brasileira quando eles acontecem. Então, eles têm, sim, um impacto positivo. Mas acredito que o episódio de hoje a gente quer, dar uma aprofundada no debate sobre o turismo de base comunitária, que é o turismo que às vezes não está sempre nos bastidores, não está nas câmeras. Então a gente quer trazer um pouquinho desse tema aqui e falar da importância desse turismo acontecer, da identidade cultural que esse turismo traz e que ele precisa permanecer. Então, mais pra frente, a gente vai ter aqui o nosso convidado de hoje para falar um pouquinho sobre isso, mas introduzindo aqui para vocês, o nosso episódio de hoje é para falar de identidade cultural, é para falar sobre o turismo que vocês não veem na TV, que vocês não veem
nos podcasts e vocês vão ver aqui no Tourcast. Bom, pessoal, então agora a gente está aqui em um quadro com o nosso convidado Ramalho. O Ramalho é aqui da ECA também. Vamos ter uma conversinha aqui, eu e ele, um pouquinho. Então, se apresenta pra gente, Ramalho. Sou o Vitor Ramalho, eu faço artes cênicas aqui na USP. Estou no 2º ano e trabalho como produtor cultural lá no Tendal da Lapa. Isso. Então, você trabalha no PJMC, né? Conta pra gente como que foi a sua trajetória até chegar no PJMC, o que ele representa pra você. O PJMC ele é uma oportunidade que surgiu. Eu nunca trabalhei com cultura antes. As artes da cena ou a cultura num todo sempre esteve muito mais como uma coisa de lazer e de estudo do que trabalho, mesmo remuneração, né? Acho que para muitos artistas também sempre fica nesse lugar do estudo e quando a gente começa a trabalhar é sempre uma grande oportunidade. E o programa PJMC foi essa grande oportunidade. O primeiro acesso assim, que eu tive para trabalhar com isso. Eu sou formado e tenho uma em gestão de pessoas, eu sou formado em RH. Que legal. Juro, e tenho uma pós-gestão de pessoa. Eu trabalhava com isso, achei que era o que eu ia fazer da vida, assim. Mas aí agora eu tive a oportunidade de estar no Centro Cultural e atuando dentro dessa área, assim, sabe? Que legal. E também sou do interior, né? Eu tô aqui em São Paulo há 4 anos. E aí também trabalhei aqui no escritório e aí vim pra cá e tive a oportunidade de passar na Universidade de São Paulo, aqui na USP. E aí depois, no 2º ano da faculdade, comecei a fazer o PJMC. Legal. Bom, então, Ramalho, voltando aqui nessa linha de raciocínio, a gente queria entender um pouquinho, queria entender de você o que o PJMC ele representa para você enquanto um espaço geográfico, como você se localiza lá enquanto um homem preto. Então, o PJMC ele também tem esse cuidado, vamos dizer, de fazer com que os jovens atuem, né, próximo da sua residência. Então, dentro do seu processo de inscrição e de elaboração, eles perguntam onde você mora e eles tentam te alocar o mais próximo possível da sua casa. Eu moro na Zona Oeste e trabalho na Zona Norte, que é bem pertinho. De transporte, assim, para o meu trabalho, eu acabo levando 40 minutos, assim. E você perguntou sobre essas oportunidades, assim. Eu vejo muito dos meus dentro do programa, assim, sabe? Eu vejo que realmente é um programa que tem muitas coisas a melhorar, como sempre, né? Tudo que é burocrático, tem coisas a serem melhoradas, mas ele tem muitas potencialidades. Eu vejo muito dos nossos dentro desse programa, pessoas que realmente estão engajadas com a cultura e com a negritude, com as pautas e de estar, para além da existência, sabe? Mas da pulsão, sabe? De estar nesses espaços e fazer com que isso tudo faça sentido, sabe? Sim, sim. É como a gente falou, a gente trouxe também aqui um pouquinho no primeiro bloco, falando sobre como esses movimentos culturais, eles têm um impacto significativo na vida desses jovens, né? Que estão ali inseridos, sejam jovens pretos, periféricos ou pessoas pretas, ou pessoas periféricas. E a importância desse projeto para um crescimento saudável, assim, digamos, com acesso à cultura, acesso ao lazer. Sim. Eu acho que, e realmente, assim, porque eu percebo que eu não sou da periferia de São Paulo, capital, eu sou da periferia da cidade, da capital, né? Lá do interior, que é uma outra cidade. E morando aqui há 4 anos, eu realmente venho percebendo que a periferia da capital e da periferia da capital, no sentido de para fora, tem muita potencialidade. E o que falta é oportunidade, sabe? Tipo, tem pessoas que cantam e que atuam e que pensam criticamente e que elaboram coisas que são, assim, literalmente ancestral, assim, umas coisas muito, muito potentes, mas que a gente precisa que essas portas se abrem. A gente precisa ter o lugar para poder escrever, a gente precisa do lugar para a gente poder reproduzir nossas artes, assim, sabe? E eu acho que esse programa, ele realmente está nesse lugar, assim mesmo, de abrir essas portas, né? Uma das coisas que a gente também tinha comentado também um pouco antes da gravação, e eu faço questão de retornar aqui, é a preocupação do programa de fazer essa seleção pensando em raça, pensando em CAD único, né? Que são pessoas que são... que sempre estiveram à margem e que agora têm essa oportunidade de ser incluídas, de acessar esse lugar. A Lida Maria Martins, ela usa um termo chamado ladeamento, que é quando você coloca as pessoas de lado, assim, sabe? Uhum. Eu acho que isso é uma oportunidade da gente sair desses lugares e não só sair no sentido de abandono, mas
de conhecer outros lugares, de receber ferramentas para elaborar as coisas que a gente quer e planeja elaborar, sabe? E mostrar para o mundo, né? Não só mostrar para o Brasil, né? Mas a nossa potencialidade que fica escondida às vezes. Escondida não, né? Subalternizada, né? Mas que a gente está vivo, que a gente está pulsando, que a gente transpira a arte, sabe? Que nós somos tudo isso que está dentro da gente. Sim. Com todo. E é incrível isso, né? De ver que uma cidade como a cidade de São Paulo tem um projeto desse que vem da prefeitura. E pensar que muitas cidades também podem ter esse potencial, se for investido realmente, se tiver um investimento por parte estatal. E é isso. E também tem esse lugar também de ser uma política pública, né? O PJMC, ele é uma lei, né? Então, ele é tipo uma política pública que é pensada para os jovens num campo de formação. Então, eles não falam que a gente está trabalhando, eles falam que a gente está atuando, né? Porque a gente está em um processo formativo, né? E realmente isso é muito importante, porque a gente começa a entender que a cultura ela não é extra cotidiana, que ela é cotidiana, né? A gente tem o nosso querido que fala que é o arroz e o feijão do brasileiro também, a cultura. Ela tem que estar dentro da pauta junto com a saúde e cultura, né? Exato. Tanto que segunda-feira é a formação de vocês, né? Que acontece. Eles têm essa lei mesmo. Bom, então, nossa próxima pergunta aqui, Ramalho, para você, seria sobre os eventos que acontecem lá no Tendal da Lapa, que é o local em que você está inserido enquanto jovem monitor cultural. E aí a gente queria entender como que funciona. Esses eventos, eles são eventos gratuitos, que, como eu disse, né, é da Prefeitura de São Paulo. Mas como que funciona? O público que vai até lá são pessoas que poderiam pagar por esses eventos? Ou são pessoas que realmente estão tendo acesso que eles deveriam estar tendo, como pessoas de periferia, que não têm esse acesso como eu não tive, como acredito que você não teve, numa época assim de infância, mas que foram muito importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento enquanto jovens. Como você diria que esse público é atendido lá? Eu acho que, primeiramente, assim, eu percebo que aqui em São Paulo é uma cidade muito grande. E eu percebo que esses polos culturais estão bem espalhados por toda a cidade, assim, sabe? Eu acho que isso acaba trazendo as pessoas próximas desses lugares para consumir arte nesse lugar e tudo mais. E eu acho que a programação também influencia muito nessa perspectiva de público, né? Então, por exemplo, se a gente tem um cantor que é mais famoso, assim, né? Então, a gente teve, por exemplo, uma vez na virada do aniversário de São Paulo, a gente teve um artista que ele canta rap e tudo mais. E aí ele arrastou, por si só, ele já tinha um público muito grande, assim, na virada cultural também, como a gente chamou o Lenine também, que também tem um público muito grande, e a gente percebe que a casa lota, assim, no Lenine, por exemplo, a gente teve a lotação máxima da casa, porque as pessoas têm já o conhecimento do artista e vão para esse lugar. Alguns outros eventos, assim, que são, tipo, alguns artistas que ainda estão no processo de elaboração de público e tudo mais, a gente tem, sim, um público que é o público da redondeza, né, das pessoas que moram próximo, mas também tem outras coisas como políticas públicas do transporte gratuito, do ônibus gratuito, que influencia também no público, que faz com que as pessoas se movimentem até esses lugares também. E tudo depende da linguagem. A gente também tenta articular público com escolas também. A gente tem algumas escolas parceiras da própria comunidade ali da Lapa, que a gente convida para algumas programações infantis. Então, por exemplo, vai ter uma varieté de circo, que são várias peças de circo junto, números de circo junto. Então, a gente acaba chamando uma escola esse espetáculo, sabe? E a programação, ela não depende só da gente também, tem da Lapa. Tem algumas programações que vêm da Secretaria da Cultura, e aí eles passam para a gente inclui na nossa programação, e tem a nossa própria programação também, que a gente vai elaborando através da gestão. Entendi. E é muito importante pensar que também ali naquela região também tem escolas públicas, como você disse. Então, pensar que esse evento ele é feito para atrair um certo público, seria pensar também dentro de uma caixinha. Mas é importante que vocês estejam alcançando realmente o público-alvo. Sim. Que seriam pessoas de baixa renda, que seriam pessoas que não costumam ter esse acesso. Sim. Né? E é isso, assim, a cultura, ela é literalmente para todos, assim, né? Eu acho que esse oferecimento, assim, a gente sempre tenta pensar em todo mundo, né? A gente não faz um show pensando, esse show aqui é para jovens de 12 a 15 anos, né? Tipo, não num todo, mas a gente sempre pensa, tipo, do público espontâneo, né? A gente lá no Tendal da Lapa também, a gente
tenta fazer um controle de público através da portaria, só para ter um controle de quantas pessoas entraram, o tráfego do público espontâneo, porque esse público espontâneo é público que a gente não controla. São pessoas que elas estão passando ou que vieram, tipo, não foi a gente que chamou, por exemplo, a escola. Pô, a escola não é público espontâneo, né? A gente convida com que eles venham, assim, Sim. sabe? Certo, perfeito. Então, agora a nossa próxima pergunta para você você acredita que lá no Tendal da Lapa, atuando como jovem monitor cultural lá e tendo uma certa influência nessa curadoria dos eventos, você acredita que lá vocês chegam a utilizar uma linguagem, digamos, do artista que vai frequentar naquele dia, que seja de rap, funk? Você acha que vocês atendem a essa linguagem? E se sim, vocês acreditam que ao realizar um evento, vocês esperam um público-alvo, como a gente estava falando, e quando esse público ele não comparece no local, como que é a expectativa de vocês? Como que funciona? Ela é frustrada? Como que funciona? Assim, só partindo assim, né, da curadoria, como jovem monitor cultural, dentro do equipamento, assim, eu acabo muito mais oferecendo uma assistência para essa curadoria, assim, uma assistência no sentido de ajuda e auxílio para as coisas, para as demandas que vão surgindo, porque existem os produtores responsáveis por isso, assim como a gestão também do próprio equipamento, que fazem essa curadoria do equipamento cultural. Lá, assim, a gente está falando do Tendal da Lapa, mas existem, por exemplo, outros centros culturais que possuem algumas linguagens específicas que abordam. Por exemplo, o Centro de Referência de Dança, a referência deles é dança, né? O do circo é o circo, o da juventude, o centro CCJ, né? É um público, programações voltadas mais para jovens, mas é claro que tem outras programações também para outros públicos. O Tendal da Lapa, ele tem uma questão histórica com o circo. Então, antes de ser um centro cultural, há muito tempo atrás, ele tem uma história de resistência das pessoas de circo que ocupavam aquele espaço. Então, o circo ainda para hoje, para a gente, ainda é uma linguagem muito forte de programação, de coisas que se encaixam dentro da nossa curadoria. Assim como também o rock também, né? O rock, o punk, que também parte da curadoria também. E que sempre... É interessante lembrar que toda essa parte de curadoria, ela é pensada nessas linguagens de quem faz a gestão desse espaço, né, que acaba cabendo para quem é o gestor responsável. No nosso caso, nosso gestor, ele acaba trazendo algumas programações mais voltadas para o rock e para o punk, e que temos um público super forte também, que também comunica muito com a comunidade em que o polo está inserido também. Sim. Mas também temos uma programação muitíssimo diversa, assim, tipo, a gente também tem alguns festivais também, como Baile na Terra, que abordam temáticas indígenas. A gente também, que são parcerias que a gente faz e tudo mais, né? Mas também eventos infantis. A gente também teve até mesmo um evento gospel recentemente também, que veio da programação da secretaria. Que é isso, né? Esse centro cultural, ele é para ser usado, né? Então, tipo assim, para que a gente possa pulsar arte dentro dele e que a gente possa acatar vários desses públicos. Eu acho que a expectativa sempre rola, né? De um público que a gente pensa que vai vir. E aí, tipo, a gente pensar hoje, esse público vai lotar esse show. E aí, talvez não vem toda aquela galera. A gente fica, putz, é isso também. Mas a mesma coisa para espetáculo. A gente às vezes pensa que não vai lotar tanto e daqui a pouco, bum, barrotou de gente, assim, sabe? Sim. Mas com a experiência dos produtores do Tendal, assim, a gente mais ou menos consegue esperar e ter uma noção de como que vai ser essa recepção desse público. E eu acho que uma das coisas que é muito interessante também, assim, sobre a cultura, é esse lugar de você saber que você fazer um show para 10 pessoas e você fazer um show para 50 mil pessoas, o trabalho é quase o mesmo. Tipo, a montagem de palco, sabe? Tipo, o trabalho que você vai ter de contato com a produção executiva, a produção de campo. O trabalho é praticamente o mesmo, sabe? Então, tipo, eu acho que sobre esse lugar da expectativa, assim, tá no lugar de querer que sempre o nosso, né, que a gente tenha público, que é interessante pra gente, porque é interessante que a arte chegue nas pessoas, mas também o trabalho, né, sempre acaba sendo muito formulado ali, não é mesmo? Entendi. Perfeito. Bom, então a nossa última pergunta aqui para você na verdade, a gente quer que você conte um relato pessoal, ou de alguma pessoa que vive em periferia, que frequentou um evento no Tendal da Lapa ou em algum espaço cultural, e que você sente que isso mudou sua vida, assim, de forma significativa,
no sentido de que a partir daquele evento você ou descobriu o que você queria fazer, ou você teve ideias novas, ou, sabe, só foi um evento que te tirou da rotina e foi importante para você naquele momento. Eu acho que, ainda partindo da nossa primeira pergunta, assim, de quem veio lá de Botucatu, quando eu vim para São Paulo, eu vim no modo sobrevivência, eu vim sozinho, assim, tipo, com cara e com a coragem, com meu seguro-desemprego do meu emprego de Botucatu. Falei, não, vamos tentar a sorte que vai dar certo, assim, sabe? E aí fiquei trabalhando por um ano, fiquei trabalhando por várias outras coisas. No segundo ano que eu fui pensar em fazer vestibular e tudo mais. Mas eu lembro que uma coisa que foi muito ponto de virada para mim, pelo menos, assim, aqui em São Paulo, foi quando eu fui assistir um espetáculo. Acho que foi... Eu não lembro muito bem, mas o nome do teatro que eu fui, mas eu lembro que eu assisti um espetáculo. E ele era muito dançado e tinha uma cenografia lindíssima. E tinha pessoas que faziam várias coisas, assim. E eu lembro que foi uma das coisas que eu falei assim, porque eu estava muito engajada com o administrativo, trabalhando em RH. Sim. Tanto que eu achava que era isso que eu queria para minha vida. Por isso que eu fiz uma pós-graduação. Falei, não, gente, é óbvio que eu sou da administração, sabe? Da recursos humanos. E aí, quando eu fui para esse espetáculo, eu falei assim, gente, quase que eu me esqueço do que eu vim fazer em São Paulo, sabe? Tipo, quase que eu perco a linha do fio, assim, sabe? O tênue entre esse lugar da arte, assim, quanto que isso pulsa dentro de mim. Eu já tinha feito um curso técnico em São Paulo, então, em Botucatu, então eu tinha mais ou menos o conhecimento sobre a arte e tal. E aí, quando eu vim para cá e eu assisti esse espetáculo, foi... Sabe quando eu senti uma chama, assim? E também foi um espetáculo gratuito também, que eu tive acesso também através de questões de política pública e tudo mais, de acesso e tal. E foi uma coisa que se deu uma chama tão forte em mim, assim, que eu falei assim, gente, realmente, é isso que eu quero fazer da minha vida, é esse lugar que eu quero estar, e isso faz muita diferença. Dentro hoje, por exemplo, do equipamento do Tenda da Lapa, não posso te descrever uma situação específica, mas eu posso descrever num todo, assim, que eu percebo que realmente faz diferença, assim, essas oportunidades também, né? Porque para além de shows e de espetáculos e tudo mais, a gente também oferece muita oficina. A gente tem, por exemplo, a gente está tendo agora, por exemplo, a gente teve ou está tendo ainda, não sei se já acabou, mas que é uma oficina de escrita de processo cultural, de projeto cultural, que é muito importante. Hoje em dia a gente precisa saber como usar as ferramentas da cultura. Você, enquanto artista, você precisa saber o que fazer com a sua arte. Você tem que pegar esse monte de informação e saber compilar no documento, entende? Então isso é uma forma de acesso, de democratização da cultura também. Assim como outras oficinas que vão ser oferecidas nesse espaço também e que mudam as coisas para as pessoas, assim. Uma das outras coisas que eu posso, para responder essa pergunta, lá em Botucatu, você falou que aqui em Botucatu, aqui em São Paulo tinha o CCA, né? Lá em Botucatu tinha uns projetos que era segundo turno, que a gente chamava. Então você ia para a escola de manhã e à tarde você fazia esse projeto. E era um projeto que tinha circo, hip hop, balé, fanfarra, educação física. Eu sei que era tipo só coisas muito legais, assim, sabe? E aí tudo começou com esse lugar de tipo, não quero ficar na rua, não quero ficar fazendo nada em casa, então, mãe, me escreve nisso aqui. E aí foi quando eu também comecei a acessar a arte pela primeira vez quase que na minha vida, assim, sabe? Então, tipo, eu percebo o quanto que essas políticas públicas de acesso, de inclusão, fazem muita diferença. Às vezes, pode ser, tipo, um curso oferecido num centro, numa casa de cultura, lá na extrema Zona Leste. Mas que lá na extrema Zona Leste, às vezes, você conseguiu acessar um público, ou nem um público, mas uma pessoa, que virou uma chave na cabeça dela, sabe? Que você trouxe um banco, tipo, não que essa pessoa não tivesse, assim, esse respaldo cultural dentro dela, mas você trouxe uma noção de possibilidade, de realização, sabe? E isso é muito rico, sabe? Porque quando a gente percebe que, ainda mais nós, pessoas negras, que somos... E que as coisas são sempre negadas pra gente, sempre não, é sempre portas que se fecham. Quando a gente vê uma porta abrindo, uma luz acendendo, uma coisa assim como essa, a gente abraça com muita força. E é por isso que a gente vê tanta gente preta foda hoje em dia. Exato. Porque a gente teve essas oportunidades e criou as nossas próprias oportunidades também. Sim. E é muito importante pensar nesses espaços mesmo como uma chave, igual você falou, uma chave que vira, assim. E é muito importante para mães que precisam deixar os seus filhos para conseguirem trabalhar e tocar a vida, mas também pensar em espaços de lazer, que muitas vezes não são concedidos ao longo da vida. E acho que aqui, né, principalmente falando do nosso podcast, que também tem a ver com turismo e música e cultura como um todo, pensar como essas coisas, elas se conversam e elas são interdisciplinares, sabe? Muito importante, muito interessante e muito boa aqui nossa conversa, adorei o nosso papo.
Então, finalizando aqui. Gente, esse daqui foi o Ramalho, aqui da ECA. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. E é isso. Obrigada. Tchau, muito obrigado, Diva. Primeiramente, agradecendo a participação do Ramalho, né? Foi muito legal escutar a experiência dele atuando como jovem monitor lá no PJMC. E isso tem totalmente um engate, assim, com um referencial teórico que a gente trouxe aqui para o episódio hoje, que é a Cláudia Stephens de Castro, que ela aborda em como o turismo que respeita as culturas imateriais não extrai, mas devolve sentido às comunidades. E eu queria até trazer também um pouquinho aqui da minha experiência cultural mesmo, enquanto uma mulher preta de periferia, que, de fato, esse contato com o turismo musical, ele trouxe um sentido totalmente diferente, assim, para a minha vida. Também já participei do processo seletivo do PJMC no ano passado e, infelizmente, não fui selecionada, mas eu me inscrevi porque, de fato, eu achava que conduzia muito com os valores que eu sempre acreditei toda a minha vida. Então, frequentar esses eventos me moldaram numa pessoa que eu sou hoje. Então, poder ter acesso a esses locais que eu não tinha condições de pagar na época, como fábricas de cultura ou casas de cultura, ter acesso a shows, exposições, oficinas, participar de amostras e eventos nos locais sem pagar por isso, foi algo que moldou muito. Eu, enquanto uma pessoa jovem, em transformação, em conhecimento comigo mesma. Então, faz muito sentido tudo isso aqui que o Ramalho trouxe pra gente. E é muito interessante trocar essas experiências. E é justamente o que também está muito embasado no nosso referencial teórico, que vocês podem acessar lá no site do Tourcast, que tem muito a ver com isso, de experienciar, ter as experiências, trocar experiências com outras pessoas e como isso nos transforma, assim, de uma maneira incrível. Bom, geralmente eu consumia, né, a música, essas coisas culturais, mais na parte do mercantilismo. Então, que eu saía daqui de São Paulo para ir em festivais e em shows. E agora, estando aqui, né, tendo toda essa pesquisa, sabendo dessas coisas, eu quero aproveitar mais a cultura, não só nessa questão econômica, mas de ir a lugares que a gente pode ir que não são tão falados, de poder usufruir mais da cultura, né? Porque Sim. aqui a gente tem um lugar muito amplo de cultura, é muita coisa que fica muito limitado, porque eles só mostram poucas coisas que são o que está no mercado, né? Exatamente, Nath. E pensar que, né, não está errado a gente consumir esse turismo cultural que tem um enfoque na mercantilização, porque a gente precisa, sim, também ocupar esses lugares, porque pensando que a gente vem de baixo e não tem acesso a esses lugares, a esses espaços, a gente precisa, sim, ocupar, mas a gente também não pode deixar de olhar para trás, de olhar para, de fato, de onde a gente veio e do que trouxe a gente até aqui. Se você for parar para pensar, por um lado, esses projetos culturais, eles foram muito importantes, eu digo por mim mesma, assim, para a minha criação enquanto uma jovem periférica. Então, se eu estou aqui hoje, acredito que se você está aqui hoje, esses projetos eles tiveram muita importância na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude. Então, a gente precisa, sim, ocupar esses espaços, ocupar esses lugares. E é isso. Com certeza. Puxando um pouco com o que as meninas falaram, eu queria falar um pouco sobre o meu relato, que lendo todos esses textos e com tudo que a gente estudou até agora, eu consegui comparar a minha relação com o turismo, com a cultura de vários locais. Por exemplo, minha família é toda nordestina e a ideia que eu tinha do Nordeste, ainda assim, tendo contato com eles, era, por exemplo, Salvador, que nem a Tia tinha falado. É conhecer o frevo, o carnaval. Mas é muito mais que isso. A gente não pode resumir uma cultura a isso e pegar também só o que eles mostram pra gente, porque aquilo dali é uma cultura toda modificada para ser uma coisa turística. E a gente quer aqui trazer muito mais do que as raízes de tudo.
Então, por exemplo, quando a gente fala da Bahia, Nordeste, assim, não vou resumir todos a um local só, mas falando especificamente da Bahia, é conhecer a cultura dos povos que moram mais no interior, sem ser no centro. E romarias, por exemplo, que são uma parte cultural daquele local e que, vendo agora os relatos da minha própria família, eu consigo pensar, poxa, que cultura grande e assim, rica, sabe? E que a gente pode explorar muito para conhecer mais e conhecer respeitando todos aqueles povos, aquelas comunidades. E, então, isso é um pouco do meu relato, assim, que eu posso trazer para vocês. Você quer falar um pouco do seu? Gente, então, pra gente trazer uma finalização, eu senti muito isso na minha vida também. Eu sou mineira e o meu contato com a festa junina, por exemplo, era o evento da minha vida. Tinha o boitatá, tinha o curupira, tinha o arraial, tinha tudo isso. E era sensacional. Vindo para São Paulo, morando em São Paulo e vendo a relação que as pessoas têm. Por um exemplo, a Loki numa festa junina me quebrou muito, porque eu fiquei pensando, gente, cadê o boitatá? Cadê as pessoas pulando realmente a fogueira? Cadê as pessoas realmente dançando? Porque quando eu vejo, é muito sobre comida e tava vendendo morango do amor, cara, simplesmente. E aí a gente vê isso e fala assim, pô, mas o turismo não é o que provoca isso? Não, não é o turismo que provoca isso. Porque o turismo, assim como qualquer outra profissão, ele depende muito da ótica do turismólogo, da ótica da pessoa que está praticando o turismo. Então, quando a gente pode falar de turismo, querendo ser melhor, querendo não compactuar com isso, o que a gente pode fazer? E basicamente é isso, é você entender o protagonista da relação. Você, como uma pessoa que está pagando para viajar, não é um protagonista da circunstância em que você está. Você é só um personagem. E quando você entende que quando você vai para Bahia, quando você vai para Salvador, frequentar o carnaval, você não é o protagonista ali, você não tem que ser... Aquilo não tem que chegar a você, e sim você chegar a eles, é sim você ouvir eles, não você querer... falar, pô, toca tal coisa, pô, eu achei que seria isso daqui e tá sendo outra coisa. Escuta, senta, ouve, procura saber onde você tá, procura dar voz para as pessoas com que você quer ouvir. Porque a partir do momento que você vai para um lugar achando que a sua relação é de você está pagando, então logo eles te devem algo, é uma questão super colonial. Eles não te devem nada. Você que está lá para aprender. E se você está indo com a cabeça de achar que você está comprando aquilo, você não está aprendendo nada. E eu acho que é essa ideia que a gente queria passar com tudo isso. É saber quem você é. E também saber exatamente aonde você pertence. Porque nem sempre os protagonistas são os outros. Às vezes você é o protagonista da condição, da circunstância, da musicalidade de um lugar e você não percebe. Eu sou uma pessoa mestiça, asiática. E eu não me identifico com muitas coisas. Mas quando eu tô na casa da minha Alba-chan, minha avó, eu sei que quando ela tá tocando karaokê, quando ela tá cantando as músicas antigas dela, naquele momento eu sou a protagonista. Naquele momento é a minha avó me passando conhecimento que é meu, é parte minha, é minha identidade. Assim como você, independente do local que você tá, a sua identidade tá onde você tá, não nos lugares que você vai. E a sua cultura é o que você frequenta, é o que você tem para oferecer, e não o que os outros te vendem. Então você pode gostar de música exterior, você pode gostar de trap, você gosta de rap, você pode gostar de música de anime, você pode gostar do que você quiser, e isso não é um impedimento. Mas o que a gente tá falando é para você analisar além do que você vê. É você gostar de algo, entender aquilo como uma figura, uma atratividade, uma expressão de outro, valorizar aquilo, mas também buscar a sua identidade, a sua cultura, a sua visão, a música que pulsa no seu peito, que tá no seu sangue. E é isso que a gente queria trazer. Então, para mais coisas, acessem o nosso site. Sim. E, gente, puxando tudo que a Ti falou, contem pra gente também os relatos de vocês. Total. Como vocês se sentem, o que vocês já passaram, o que vocês se identificam ou não. Lugares que vocês sentem, o que a gente acabou de citar aqui pra vocês. E é isso, acessem o nosso site, comentem. Acessem o nosso podcast, o nosso videocast. E principalmente o nosso site, porque lá vai estar todas as informações que a gente está falando aqui. Vídeos, links para acessar os textos e interagir com a gente. Sim, e também tem uns 2 espacinhos, que é o Drive, que ela falou que é o link. É o Drive em que todas as referências bibliográficas que a gente utiliza no nosso podcast estão lá para você ler e você ter a sua própria interpretação do que você vê. A gente tem o nosso canal no YouTube e a gente tem um campinho com um formulário para você preencher e dizer quais ideias vocês querem que a gente pratique, quais ideias vocês gostariam que a gente abordasse também, que a gente buscasse no material que a gente tem disponível na Universidade de São Paulo e na nossa vida e trazer aqui para vocês. Porque é isso, às vezes a gente não
não tem acesso. Mas quando alguém te dá acesso a saber, te dá um conhecimento, você tem todo o direito de vir aqui e falar assim, para de falar tal coisa e fala tal coisa pra gente. Eu vou falar assim, sim, vamos. Sim, a gente tá aqui pra aprender junto com vocês. E é isso, galera. Muito obrigada. Um beijo!